graça e paz a todos. Continuamos o nosso propósito quaresmal nessa quarta-feira, dia 3 de março de 2021. Nós oramos, acolhemos o Evangelho que a Igreja nos proclama nesse dia, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 20, versículo 17 a 28, que diz: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos, e, adorando-o, pedia-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que, no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhe disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se com eles contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, esse será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos concedam a vida eterna em cada coração. Querido povo de Deus, nesse Evangelho nós acolhemos uma belíssima lição. Jesus estava subindo para Jerusalém com os 12, e à medida em que ele subia, ele proclamava e ele prevenia os discípulos: olha, eu vou para Jerusalém, mas importa que o Filho do Homem seja julgado pelos maiorais do templo, pelos sacerdotes, pelos escribas, então será açoitado, será castigado e será morto, mas no final vai ressuscitar. Jesus estava falando do seu sacrifício, do seu dom de amor, da própria vida em resgate de muitos. E, contrariamente, à medida em que ele vai falando, a mãe dos filhos de Zebedeu, a esposa de Zebedeu, se prostra, acompanhada dos seus 2 filhos, se prostra aos pés de Jesus e diz: olha, Senhor, eu queria fazer um pedido. E o Senhor disse: pois não, faça. Enquanto ele falava do seu sacrifício de amor, enquanto ele estava preocupado em mostrar aos discípulos que a vida, que a vontade de Deus é que nós sejamos um verdadeiro sacrifício de amor, que nós nos sacrifiquemos por amor, a mãe dos filhos de Zebedeu pede: olha, eu quero que no teu reino um meu filho sente à tua direita e outro sente à tua esquerda. Como se Jesus dissesse: meu Deus, quanto tempo aqui eu estou ensinando a vocês, não entendeu nada. Não entendeu nada do que eu estou explicando. E Jesus fala: olha, por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou tomar? Eles disseram: podemos. E Jesus sabia que eles haveriam de beber o cálice do martírio e diz: é certo, vocês vão beber o cálice que eu vou beber, mas a mim não compete designar quem vai sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, mas ao meu Pai. E tendo Jesus visto que os outros 10 discípulos ficaram enfurecidos, pois esses irmãos, filhos de Zebedeu, queriam se sobressair sobre os demais apóstolos, Jesus traz um belíssimo e abençoado ensino. Jesus diz assim: não será assim entre vós. Os homens, os governadores, eles dominam uns sobre os outros, mas entre vós não será assim. Pelo contrário, o maior de vocês é aquele que vos serve, e eu dou exemplo. Jesus, pouco tempo antes da sua paixão, ele toma uma bacia, toma uma toalha e lava os pés dos discípulos. E diz: como eu fiz com vocês, vocês vão fazer uns com os outros. Nessas palavras aqui do Evangelho que nós acolhemos, Jesus diz:
o maior entre vocês será aquele que vos serve, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para entregar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, Jesus, nessas palavras, faz corar o nosso coração de vergonha, quando muitas vezes nós queremos receber a honra dos homens, mas nós nos preocupamos tão pouco em receber a honra de Deus. Hoje, que o Senhor nos liberte da nossa vaidade, de querer aparecer, de querer ser grande, de querer ser maior do que os outros, sobretudo no serviço de Deus, mas que tudo façamos para a glória de Deus. Que ao servir ao Senhor, jamais tenhamos o desejo de ser grande, de ser reconhecido pelos homens, mas que tenhamos o desejo de ser pequenos na presença de Deus, porque a palavra de Deus diz assim, que todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha na presença de Deus, esse será exaltado. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.